Satisfação regressar aqui ao espaço Opinião em Movimento para conversar um pouco a respeito do benefício de prestação continuada, o famoso BPC. Antes de entrar no assunto do vídeo, pedir a todos e todas que estiverem assistindo para deixarem uma curtida aqui no vídeo, se inscreverem no canal aqui da Paradesporto TV, que é muito importante aí para fortalecer o trabalho da RS Paradesporto. Bom, o benefício de prestação continuada, ele foi previsto originalmente na Constituição de 88 e posteriormente regulamentado na Lei 8742. Lá no artigo 20 dessa Lei 8742 estabelece que o benefício é devido à pessoa com deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família. E aí, desde a edição dessa lei, se consagrou, por força de previsão expressa dessa lei, que considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa a pessoa com deficiência que tiver renda mensal, cuja família tiver renda per capita mensal inferior a 1/4 de salário mínimo. Isso está lá consagrado no parágrafo 3º desse artigo 20. E a concessão, o exame dos requerimentos e a concessão desse benefício cabe ao INSS. Não é o INSS que faz o pagamento do benefício. O benefício ele está a cargo da União, ele não é um benefício previdenciário, ele é um benefício assistencial, mas quem faz toda a gerência do sistema é o INSS, pela capilaridade do Instituto, com presença de agências em todos os municípios do país. Então, para facilitar a execução do programa, é o INSS que faz essa gestão. A mudança que a gente tem para comentar vem justamente da aprovação recente, agora nos últimos dias do mês de maio, tanto a Câmara de Deputados quanto o Senado aprovaram uma modificação interessante nessa questão do benefício de prestação continuada, que é a definição que a renda mínima per capita da família ela salta de 1/4 do salário mínimo para meio salário mínimo. Então a gente tem aí um aumento da base de público que pode ser favorecida pelo benefício de prestação continuada, né? Em contrapartida, essa aprovação da medida provisória 1023, ela traz alguns requisitos e exigências que a gente vai comentar em outro vídeo, não é o nosso propósito nesse vídeo. Nesse vídeo a gente quer focar mais na questão da redução da renda per capita, do aumento da renda per capita familiar de 1/4 para meio salário mínimo, e na questão aí da instituição do auxílio inclusão, que são as duas questões que a gente quer focar mais nesse vídeo. Então não vamos focar nesses 3 requisitos novos estabelecidos pela medida provisória e aprovados pelo Congresso Nacional, agora estão pendentes de sanção pelo presidente da República, né? Esses 3 requisitos eles são preocupantes e eles vão reduzir bastante a base de abrangência do benefício, ou seja, menos pessoas com deficiência e menos idosos farão jus a esse benefício com base nesses 3 requisitos, mas isso é tema para outro vídeo. Aqui nesse vídeo, eu quero focar bastante nessa questão do aumento da renda per capita familiar para meio salário mínimo, que é uma coisa muito interessante, né, que vai trazer uma abrangência maior de pessoas beneficiadas pelo programa. E na outra questão que é muito importante a gente focar, porque eu já li algumas notícias na grande imprensa, uma matéria da Folha de São Paulo, dando conta que o governo federal
pretende reduzir o valor do BPC de um salário mínimo para meio salário mínimo. Isso não é fato, não é verdade. Não vai haver essa redução do benefício de prestação continuada, o BPC, para meio salário mínimo. O que acontece é que o Congresso Nacional, ao examinar a medida provisória 1023, incluiu emenda ali no bojo dessa medida provisória para regulamentar o artigo 44 da Lei Brasileira de Inclusão, que estabeleceu o direito da pessoa com deficiência ao auxílio reclusão. No que consiste o auxílio reclusão? Ele é um benefício pago a quem recebe o BPC, quem tem deficiência moderada ou grave e recebe o BPC e retorna ao mercado de trabalho, consegue algum emprego com carteira assinada. Hoje em dia, o que acontece com essa pessoa? Ela simplesmente fica com o direito do BPC suspenso, não há perda do BPC. O BPC fica suspenso. Enquanto ela volta ao mercado de trabalho, o BPC fica suspenso. Ela não recebe mais nesse período em que ela está trabalhando. Quando ela for demitida ou pedir demissão desse emprego com vínculo de carteira assinada, ela volta a receber o BPC. Com essa inovação legislativa, aprovada agora na Câmara de Deputados e no Senado e pendente de sanção pelo presidente da República, a pessoa com deficiência ela passa a receber, além da remuneração do seu emprego com carteira assinada, ela passa a receber meio salário mínimo. Então, não é fato essa questão que estão dizendo aí, que algumas matérias divulgaram que o BPC terá uma redução no seu valor de um salário mínimo para meio salário mínimo. É importante a gente grifar isso. O BPC continua tendo o valor de um salário mínimo. Esse auxílio inclusão, ele é muito interessante, porque ele termina com um grande mal hoje existente do BPC, que é inibir as pessoas com deficiência de voltarem ao mercado de trabalho depois de um tempo com medo de perder aquela renda do BPC. E muitas vezes a renda do mercado de trabalho, uma carteira assinada, não compensa com os descontos existentes na relação de emprego abrir mão do BPC para ir trabalhar. Então a pessoa com deficiência às vezes prefere ficar recebendo o BPC para não voltar ao mercado de trabalho, porque as rendas seriam praticamente iguais quando o BPC não é superior, inclusive. Então é muito interessante que esse auxílio inclusão tenha sido regulamentado para estimular o retorno dessas pessoas ao mercado de trabalho, né? Com isso, também nós teremos aí uma economia do governo federal que terá com essas pessoas que voltam ao mercado de trabalho, aí sim o governo pagará meio salário mínimo, não é que o governo continue pagando o BPC em meio salário mínimo, é outro benefício. O BPC fica suspenso e essa pessoa receberá meio salário mínimo de auxílio inclusão, não mais de BPC. E isso é interessante porque há estimativas já do Ministério da Economia de que há possibilidade de se criar aí 300 mil vagas de trabalho para pessoas com deficiência com essa previsão do auxílio inclusão, através da lei de cotas, lá do nosso artigo 93 da lei 8213, né? Existem hoje muitas vagas de trabalho para pessoas com deficiência não preenchidas, e esse fato da pessoa com deficiência não querer perder o BPC é um dos motivos dessas vagas de trabalho não serem preenchidas. Então o Ministério da Economia está estimando em 300 mil vagas, e isso acarretaria uma economia para a União de em torno de 165 milhões ao mês, caso essas 300 mil vagas sejam preenchidas. Seriam 165 milhões
de pessoas que hoje recebem o benefício, 300 mil pessoas que hoje são beneficiárias do BPC que voltariam a trabalhar, passariam a receber o auxílio inclusão, acarretando uma economia para os cofres públicos. Então nós temos aí que desfazer essa notícia falsa que começa a correr de que o BPC terá uma redução de um salário para meio salário, isso não é verdade, e informar que o auxílio inclusão está sendo regulamentado, que é uma antiga reivindicação do nosso movimento das pessoas com deficiência, né? A Lei Brasileira de Inclusão ela está aniversariando 6 anos, aniversariou essa semana 6 anos, e finalmente nós temos aí a regulamentação desse auxílio inclusão. Então eu acho que são motivos para a gente comemorar. Eu acho que a gente tem aí uma interessante perspectiva de essas pessoas voltem ao mercado de trabalho sem perder lá o seu programa, né, de público, né, que está espelhado aí no auxílio inclusão. Então a pessoa passaria, ao invés de receber o BPC e ser beneficiada com uma política extremamente assistencial, que é o BPC, ela passa a ser beneficiada com uma política protagonista, que é o auxílio inclusão. Ela retorna ao mercado de trabalho, ela retorna ao convívio com a sociedade como uma pessoa ativa e protagonista, recebendo ainda esse auxílio inclusão para o auxílio nas suas necessidades mais básicas relacionadas à sua condição de pessoa com deficiência. Então temos que comemorar esses avanços aí trazidos por essa aprovação no Congresso Nacional, manter aí a pressão agora, porque essa matéria está na mesa do presidente da República para ele sancionar, né? Esperamos que o presidente não vote esses avanços tão importantes para o nosso movimento. Enfim, e a outra questão dos 3 requisitos nós comentaremos numa segunda parte aí num outro vídeo. Agradeço a todos e todas que chegaram até aqui. Quem chegou até aqui e gostou do vídeo, peço que curta aqui o vídeo. Quem não curtiu ainda, inscreva-se no canal aí para ajudar no trabalho que a RS para Desporto realiza. É isso. Obrigado a todos, saudações, até o próximo vídeo.